mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente. Abre seu
a Deus. Existe uma série de palavras que nós costumamos usar no nosso dia a dia, que elas som. Melhorou, né? Amém. Elas vão perdendo significado, elas vão mudando, palavras que a gente costuma usar com frequência. E uma das palavras que creio que sofreu muita transformação é a palavra amor. A ideia do que é amar, do que é se posicionar em amor, do que é você ter um testemunho de amor. E até mesmo esse envolvimento, essa confusão dessa palavra amor com a palavra gostar, com a palavra paixão, isso foi mudando muito o significado. E aí nós ouvimos muitas vezes a palavra de Deus falando a respeito de amor. Nós ouvimos através da palavra Deus falando sobre amor. E de verdade muitas pessoas não entendem isso porque associam essa palavra a algum outro tipo de sentimento, que não é efetivamente o amor. Mas existe um versículo central na palavra de Deus que fala a respeito de amor, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, mostra que Deus então sentiu um amor, teve um amor, e esse amor era de uma tal intensidade, esse amor então ele era tão grande, ele era tão superior, que fez com que ele se movesse, enviasse Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor tão grande de Deus. Então nessa essência, nessa realidade do amor tão intenso, tão grande, que considerou as nossas vidas e se moveu em favor das nossas vidas, se moveu para que eu e você tivéssemos então a vida eterna, para que eu e você então não perecêssemos, mas tivéssemos então a vida eterna. Quando cantamos um louvor como esse e lembramos do sacrifício de Jesus, lembramos dessa intensidade de amor. Ou seja, um amor tão grande que, para que eu e você fôssemos abençoados, para que eu e você fôssemos acolhidos, não importava o preço, para que esse amor alcançasse um propósito, que era um propósito de salvação. O preço era o preço da morte, o preço era o preço do sangue derramado, e o único apto a pagar esse preço, o único que tinha condição, é Jesus. Foi Jesus que se entregou ali na cruz. Então não teve um desconto porque era o Filho, não ficou mais barato, ou mesmo Deus e Jesus desanimaram no meio do caminho, mas eles continuaram com um plano, com um projeto que envolvia realmente o sacrifício de Jesus, mas não para que eles fossem beneficiados, mas para que nós fôssemos. O amor de Deus tão grande por nós, então fez com que todos os impedimentos fossem eliminados no meio do caminho para que esse amor nos alcançasse. Esse amor tão grande por mim e por você foi um amor que chegou até nós por um preço muito alto, que eu e você não pagamos. Mas afinal a definição de amor está aí. Afinal nós não pagamos realmente o preço, foi pela graça, foi pelo amor de Deus que nós fomos alcançados com esse favor. Nós somos tocados então por esse favor, por esse mover de amor do nosso Deus, que não mediu então o preço, as barreiras, as dificuldades, os impedimentos, as leis, para que esse amor chegasse até nós. O preço era Jesus morto ali na cruz. Foi esse o preço pago. Quando olhamos a expressão de amor do mundo, nós ouvimos expressões do tipo: a pessoa não ama mais, ou o amor esfriou. E nós ficamos então comparando o que são esses discursos de amor diante do grande amor de Deus. Deus não desanimou, Deus não desistiu.
Jesus, por mais que tivesse condições, Ele foi até o final no propósito, no plano do próprio Deus, para que nós fôssemos abençoados, alcançados por esse amor. Se não foi então poupado nem o Filho, o que pode impedir esse amor de chegar até mim e a você? Se Deus continua nos amando ao ponto de falar conosco, de trazer cada um de nós à presença dEle, para que a gente seja trabalhado, o que pode impedir? O que pode impedir esse amor de nos alcançar? A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, se existisse algum impedimento, como houve um impedimento, como houve uma limitação, como houve uma barreira, como houve uma separação entre Deus e o homem por causa do pecado, ainda assim essa barreira Deus eliminou. Ainda assim essa separação Deus tirou através de Cristo Jesus, para que o amor chegasse para mim e para você. Meu convite essa manhã para você se sentir amado, sentir o quanto que você é especial, o quanto que Deus investe na sua vida, o quanto que o amor dele te alcança, o quanto que esse amor toca em você, o quanto que ele se esforça continuamente para que você sinta que você é um filho querido, para que você sinta que você é amado, para que você sinta que Ele tem o melhor para você, que Ele quer o melhor para você, que Ele se preocupa com você, que Ele se preocupa com a sua caminhada, com a sua jornada, que Ele se preocupa com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa. Ele quer o melhor para você. Deixa esse amor então tocar em você, porque se não existe nada que separa, nada que impede o amor de chegar até você, basta você sentir, basta você reconhecer, basta os seus olhos mudarem e você se sentir efetivamente amado, e você deixar esse amor entrar no seu coração, transformar a sua vida. Se existia, mais uma vez, se existia algum impedimento, ele foi tirado. O amor de Deus te alcança, Ele toca em você hoje, Ele sara o seu coração hoje, Ele muda o seu sentimento hoje, Ele muda o seu coração hoje, para o seu bem, para você Ele faz isso. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós nos colocamos agora, Pai, diante do Senhor, diante da Tua presença, reconhecendo a Tua majestade, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo que o Senhor, Deus, estende a Tua mão para nos abençoar, para cuidar de nós, para nos fortalecer. Mas mais do que isso, o Senhor coloca dentro de nós o Teu Espírito para que a gente esteja mais próximo possível do Senhor. Dentro de nós o Teu Espírito fala conosco, nos instrui, nos ensina, nos acalma, testifica do amor que o Senhor tem por nós. Deus, se existe alguma barreira, se foi pelo pecado a barreira, a limitação, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, o nosso erro e pedimos perdão, essa barreira é eliminada e nós somos mais uma vez abraçados pelo Senhor. Se existe alguma barreira nos nossos sentimentos que não creem, no nosso pensamento que não compreende, que sejam elas vencidas agora pelo Senhor, Pai, para que a gente possa sentir o Senhor nos envolvendo com amor, para que a gente possa sentir, Pai, que o Senhor realmente é o nosso Deus amoroso, que não seja só um discurso, mas seja um testemunho nosso. Portanto, faz essa obra, Deus, em nós. Faz agora, Deus, faz nos nossos corações. Faz, Deus, para que a gente sinta que esse culto, Pai, entregue nas Tuas mãos como nossa declaração de amor, da dependência, da majestade do Senhor. Que esse culto, Deus, também seja um momento para o Teu amor nos envolver, tocar em nós, nos fortalecer. Faz aqui, Deus, faz em cada um. Faz para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Prostra-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
disso, porque esse amor não depende de nada do que você faz, mas daquilo que você é para o Senhor. Ele te ama, independente daquilo que você fez, independente das suas crenças erradas até. Ele te ama. E o Senhor está falando com uma pessoa aqui hoje que tem sentido crescer uma certa revolta, um ressentimento, mesmo com Deus, como se a vida não deslanchasse, como se a vida não tivesse sentido. E o Senhor está falando com você que mesmo no meio da sua sequidão, no meio da sua luta, o Senhor tem abençoado a tua vida. Se você chegou até aqui, é porque Ele tem sustentado você. Mas o que te falta é olhar para todas as coisas com gratidão. Seja grato e você vai romper barreiras. Seja grato e os céus vão se abrir sobre a tua vida. Seja grato nos pequenos detalhes, nos pequenos cuidados, e o Senhor vai abrir grandes coisas. A gratidão rompe barreiras. A gratidão abre as janelas dos céus. Mas a falta dela atrai o espírito de miséria, de sequidão, de tormento. Que você hoje possa ser transformado dentro do seu coração. Joga fora todo ressentimento, toda decepção, toda dor, e começa a olhar para o quanto Deus já fez e faz na tua vida. Amém? Amém? E declara que Ele é santo, todo-poderoso, o grande eu sou. Ele está aqui, Ele é digno de ser adorado. Ai, Deus, Ele manda santo. Recebe, Deus Santo, a nossa vida, a nossa adoração. Oh, aleluia, aleluia. Aqui estamos, Deus, diante do trono da graça. Aqui estamos, Deus, perante tua misericórdia. Posso ouvir relâmpagos e sentir trovões. Posso ouvir as vozes que procedem do teu trono. 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas aos seus pés, e os seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia. Só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever. Poderoso,
igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Santo, declara, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, santo, Deus poderoso. Quero que você coloque a mão no seu coração agora. Eu quero, junto com você, como igreja, mandar embora todo espírito maligno que entrou na sua vida para te esfriar, para te desanimar, para te tirar do centro da vontade do Senhor. Se você soubesse o que acontece na dimensão espiritual quando você declara que o Senhor é santo, você não falaria isso de qualquer jeito. Você ia encher o teu coração, encher os teus lábios, encher a tua vida e declarar com toda a tua vontade que Ele é santo, porque Ele é santo. Tenha consciência nessa manhã de que o inferno sacode quando você declara a santidade, a grandeza, o poder de Deus. Isso não é qualquer coisa, não é para você repetir com banalidade sem saber o que você está fazendo. Então nós vamos mandar embora agora todo demônio que veio para a tua vida para te esfriar, para te derrotar e para tirar o poder daquilo que você fala, para tirar a seriedade do que você fala. Não repita apenas, declare, porque Ele é santo e Ele é digno de toda honra e de toda glória. Você veio até aqui, não veio? Quem está ouvindo foi até o celular, foi até o computador, teve o trabalho de ouvir o culto. Então não faça de qualquer maneira. Todos os demônios são derrotados por causa do poder que há no nome de Jesus Cristo. E é no nome de Jesus Cristo que vai sair da tua vida agora toda a frieza, todo demônio que veio para te barrar, para te tirar do centro da vontade do Senhor, seja ele qual for, não me importa o nome. Ele veio do inferno contra a tua vida e vai sair agora, em nome de Jesus. Sai, solta a mente de todos aqui e sai em nome de Jesus. Sai da vida dos irmãos, sai da vida do povo de Deus, sai de dentro dessa igreja, sai em nome de Jesus. E esse demônio específico, amarrado, eu entrego nas mãos do Senhor Jesus, para Ele mandar para onde tiver que mandar, mas aqui não há outro igual. Não há outro igual. Abre a tua boca e declara agora. Não perde, Ele é santo. Oh, aleluia, Tu és santo, Senhor, e vive eternamente. O Senhor tem poder para libertar, e Ele está fazendo isso, e Ele está lançando por terra toda seta contra a tua vida. Só Tu és santo, santo.
Senhor está jogando por terra uma seta de inveja contra a tua vida. Alguma coisa aconteceu essa semana e o inimigo usou uma pessoa para lançar uma seta de inveja mesmo contra a tua vida. O Senhor está jogando por terra agora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. O inimigo tentou mexer na sua saúde, mas o Senhor está te dando livramento. E o Senhor está dizendo aqui nessa manhã, quem sabe se não foi para esse momento que o Senhor colocou você aqui no lugar onde você está. Quem sabe se não foi para esse momento que o Senhor colocou você naquele trabalho e você tem olhado para ele com desdém, com desprezo, como se fosse qualquer coisa. O Senhor quer fazer algo diferente. O Senhor quer fazer algo diferente. Nada tem que ser igual. O Espírito Santo de Deus é criativo e Ele que está agindo. O Senhor está levantando pessoas no meio dessa igreja. Hoje você tem cadeiras vazias, mas o Senhor tem um plano. O Senhor tem uma promessa. O Senhor tem um propósito. E Ele está levantando no nosso meio soldados. Quem sabe se não foi para esse momento, esse exato momento da igreja, que o Senhor te colocou aqui. E como Ele falou para Esther, Ele está falando para você hoje. Se você não fizer alguma coisa, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Mas com certeza o prejuízo vai ser seu e da sua família. Eu não estou lançando nenhuma maldição em nome de Jesus, que o inimigo não use isso de forma errada, mas isso é um incentivo para você, porque o Senhor colocou você aqui. Quem sabe se não foi para esse momento, para que você se levante, arregace as suas mangas e faça algo, porque não é responsabilidade do pastor nem da liderança só, mas de você como igreja, como corpo, se levantar e orar, porque o poder está na oração. A oração move a mão de Deus. Então que o Senhor coloque no teu coração hoje um fogo que arda por esse bairro, pelas pessoas desse bairro. Essa igreja não está aqui à toa, nesse bairro à toa. Nós temos que fazer a diferença aqui. Então que o Senhor use a tua vida como um intercessor. Se coloca de pé e interceda pela tua igreja com fogo no teu coração, porque o Senhor está levantando um novo povo, uma nova geração, e dando uma nova unção para esse lugar. Que o Senhor use a tua vida poderosamente, o teu ministério poderosamente. Nada acontece por um acaso, nada é à toa. Oh, aleluia. Até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Tempo de vigiar e orar, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de receber a sua direção e o seu poder. É tempo de se levantar e agir, é tempo de ampliar a visão, é
tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, com os olhos espirituais abertos, pois a vida de Jesus está muito perto. É tempo de parar de murmurar e abrir a boca para abençoar, porque somos os profetas desse tempo. Somos a geração do avivamento, geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel, geração que ora como Daniel, geração que busca Deus até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. vou te buscar, Te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel, geração que ora como Daniel, geração que busca Deus até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, Vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, a nossa adoração. E que esses sejamos nós, Senhor. A geração que não desiste, que te busca incansavelmente. A geração que tem sede e fome do Senhor. Que o Senhor hoje faça um milagre no teu coração e aumente o teu amor pelos perdidos, a começar desse bairro, a começar dessa igreja. Que o Senhor enche o teu coração de amor e de preocupação e sinceramente de insatisfação pela mesmice, pela zona de conforto, e que você seja uma ferramenta poderosa nas mãos desse Deus que tudo pode. Essa é a minha oração nessa manhã, por mim mesmo, pelo teu povo que está aqui, Senhor. Faz de nós, começa em nós, em nome de Jesus. Eu quero ouvir as palmas calorosas pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero
orar com você, consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas, aí no seu lugar mesmo. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós reconhecemos toda a Tua providência na nossa vida, o Teu cuidado, Pai, a Tua proteção, o sustento, que o Senhor já nos deu, Pai, as coisas eternas, mas é verdade que enquanto nós estamos aqui, o Senhor cuida de nós, o Teu amor nos alcança, como nós já declaramos aqui, e é provado dia após dia, nesse sustento para que a gente chegue até o final de uma jornada, guardado, dirigido, fortalecido, abençoado pelo Senhor. Reconhecemos o Senhor abrindo portas, nos trazendo saúde, nos dando o trabalho, o recurso, e com gratidão entregamos diante do Senhor, Pai, os nossos dízimos e ofertas, através dos diversos canais, das diversas formas, apresentamos diante do Senhor, com temor, com reverência, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, nos sustentar continuamente, que faça o Senhor também, Pai, sobre essa casa. E ainda colocamos diante do Senhor a vida daqueles que carecem de uma porta, de emprego, de um trabalho, e juntos aqui, Pai, pedimos que se realize o milagre nessas vidas, nessas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tem dízimo e oferta, pode levar ali ao gasofilácio. A igreja pode se assentar. As crianças podem subir para a classe. Quero ler um texto com vocês, para a nossa reflexão, para Deus estar falando conosco. Livro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, a partir do versículo 6. Isaías 55, 6. Diz o texto para nós: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Até aqui, vamos orar. Deus, te agradecemos, Pai, pela Tua presença, te agradecemos pelo mover do Senhor, por quanto o Senhor fala no nosso coração, nos instrui, nos chama para perto, nos chama para a Tua verdade, o quanto que o Senhor investe para que os nossos olhos sejam abertos e, consequentemente, Deus, tenhamos a possibilidade, a oportunidade de mudar o nosso pensamento, mudar o nosso sentimento por esse mover sobrenatural do Senhor. Tua palavra é preciosa para nós, é presente na nossa vida, é nossa instrução, e carecemos desse agir sobrenatural, que não seja só a letra, não seja só o texto, mas sim, Deus, esse mover sobrenatural do Senhor,
para completar uma obra, para fazer algo mais profundo em nós, para transformar as nossas vidas, para nos conduzir à verdade e nos abençoar, Deus. Nós dependemos do Senhor. Faz em nós agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando nós tivemos a oportunidade de nos converter, tivemos a oportunidade de reconhecer Jesus como Salvador, gosto de lembrar que nós tivemos uma mudança instantânea na nossa vida, né? Algo imediato aconteceu na nossa vida na hora que nós tivemos um encontro com Jesus. Nós passamos de uma posição para outra, nós mudamos de lado. E isso é tão poderoso que muitas vezes a gente compartilha isso, até mesmo nas orações, sejam orações que estamos fazendo de aconselhamento, ou mesmo de libertação, que falamos para a pessoa algo que é muito verdadeiro, e é da palavra: olha, se você aceitar Jesus como Salvador, você simplesmente está mudando de lado, você está indo para um outro lugar. E Deus então toma a direção sobre a sua vida, você passa a ser um filho de Deus, você é adotado naquele momento, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, é uma mudança instantânea na sua vida. Ou seja, tem muita coisa que acontece mediante essa nossa oração de fé, dessa fé salvífica, essa fé que muda definitivamente a nossa história. E a gente então, ao sermos transformados através dessa declaração, através dessa palavra, dessa apropriação da bênção, nós começamos a enxergar então algo diferente. Primeiro, essa mudança então, que se dá em nós, que é aquela mudança que nos leva até mesmo ao primeiro amor, que é impactante, que mostra um contraste muito grande na nossa vida, ela é uma mudança totalmente espiritual. A princípio ela é espiritual, porque a palavra de Deus diz que o Espírito passa a habitar dentro de nós e o nosso espírito é vivificado então pelo Espírito Santo de Deus. Uma mudança espiritual que nós não conseguimos enxergar, mas nós conseguimos sentir, e realmente algo transforma dentro de nós. E aí, quando nós saímos, a gente pode usar essa expressão, saímos de uma oração como essa, saímos de um encontro, de uma transformação como essa, as coisas começam a mudar dentro de nós. É como se nós tivéssemos dentro de nós algo tão diferente, tão distinto da nossa realidade anterior, que algo começa a mudar. E esse processo, então, que muitas vezes nós chamamos de santificação, que é o processo posterior, que é o processo que se dá depois, que é o processo que acontece somente quando o Espírito está dentro de nós, ele é um processo contínuo. E nós sabemos que nós vamos nos desprendendo então daquilo que nós éramos antes e vamos nos tornando uma nova criatura. A palavra nos fala de sermos nova criatura, sermos transformados. Fala a palavra, por exemplo, do velho homem. Então, aquele velho homem antes do Espírito era um e agora o novo homem é outro. E esse novo homem, ele não é completo, ele está sendo ainda formado por Deus. Mais uma vez, algo espiritual aconteceu dentro de nós, mas ainda haverá um processo de transformação no nosso entendimento, de transformação no nosso sentimento, de transformação nas nossas reações, nas nossas experiências, porque nós somos realmente uma nova criatura. A oportunidade então de viver o novo, das coisas velhas efetivamente se passarem. Mas com certeza existem algumas mudanças que elas são marcantes para nós. Alguns sentimentos, eles são novos para nós, eles nos surpreendem. O sentimento, por exemplo, de ser salvo. Não dava para você ter esse sentimento, ou pensar o que era esse sentimento, antes de você ser salvo. Quando você passa por essa experiência, você inicia uma jornada. Agora, com o Espírito Santo dentro de você, você tem algo que fala dentro de você sobre salvação. E pode ser que nos seus pensamentos antigos e os sentimentos antigos fique de alguma forma concorrendo com um sentimento novo, mas é algo diferente dentro de você. E você só vai experimentar isso efetivamente se você olhar para os seus sentimentos, se você colocar à prova os seus sentimentos. E aí então você inaugura um novo tempo e você começa a sentir diferente. Mais uma vez, existe um agir do velho homem, do acomodado, daquilo que era antigo, até mesmo uma ação que a gente pode dizer maligna, tentando invalidar.
os sentimentos novos que você pode ter agora. Mas Deus, que fez aquela obra para salvar você, Ele, ao colocar o Espírito dentro de nós, Ele tem um propósito de continuar uma obra, de trabalhar ainda dentro de nós. Ele tem um propósito de mudar a nossa vida, de fazer a gente experimentar então sentimentos novos, reações novas, experiências novas, a gente ter então uma nova realidade. A gente pode pensar, mas tá bom, se tem esse processo de transformação, quanto tempo dura? Depois que eu me converti, quanto tempo aí? Sei lá, 15 dias, né, para acontecer completo? 9 meses, tempo de uma gestação? 3 anos, o tempo de um curso superior, sei lá? Não, dura uma vida. Aí eu falo, não, uma vida, mas não vou tirar diploma? Não, não tem diploma. É uma vida. Porque até o final da nossa história, a gente ainda vai estar se desprendendo de nós mesmos. É uma jornada de transformação. A gente vai estar se desprendendo de valores antigos. A gente vai estar experimentando situações e sensações novas. A gente vai ser provado mediante tudo aquilo que a gente está aprendendo. Então, quando eu aceito a Cristo como Salvador, ainda falta a palavra trabalhar na minha vida. E não significa que você não esteja salvo, mas tem algo para Deus fazer na sua vida, que envolve o conhecimento da palavra, que envolve uma transformação do seu pensamento, dos seus sentimentos e, consequentemente, experiências diferentes. Isso vai acontecendo. Até quando? Só quando eu morrer que vai acabar? Não. Pode acabar antes, se Jesus voltar antes. Ou seja, de uma forma ou de outra, vai acabar naquele último instante. Seja o seu particular, privado, pessoal, o seu último instante pessoal, ou seja, o último instante da igreja de Cristo. É o nosso processo de transformação. Alguém ainda pode dizer, mas ótimo, então se isso vai acontecer até lá, então esse processo está acontecendo, ele está contínuo, e eu posso ficar tranquilo porque ele entrou no automático, então ele vai agora trabalhando e vai acontecendo. É como se o meu organismo estivesse reagindo, como se fosse uma imunidade ao pecado. Então eu fui vacinado, usando termos do dia a dia, eu fui vacinado, agora estou imune e eu posso então estar exposto ao pecado, porque eu não pego o pecado mais. Pode vir aqui, eu estou exposto, arranco a máscara, estou tranquilo. Não. Mas quer dizer que eu vou ter que tomar outra dose? Pois é. Será que eu vou ter que usar máscara? Pois é. Será que eu vou ter que continuar usando álcool? Talvez. Estou fazendo só uma ilustração aqui, um paralelo para você, para que você entenda que aquilo que você recebeu como poder de salvação para você, aquilo que você recebeu como um poder de transformação na sua vida, ele carece de ser trabalhado, de ser honrado, de ser considerado, de ser, de alguma forma, alimentado. Porque a palavra diz que tem uma batalha aí dentro, que não termina até o último dia, enquanto você está preso nesse corpo. É uma batalha até o final. E eu vou trazer uma frase aqui de C.S. Lewis, que ele diz assim: e a verdade é que Ele, o Senhor, revela muito mais sobre si mesmo a determinadas pessoas do que a outras. Não porque tenha os seus favoritos, mas porque lhe é impossível mostrar-se a alguém cuja mente e caráter lhe sejam inteiramente adversos. O que ele está dizendo? Espera aí, Deus tem mais para mostrar, Deus tem mais para fazer, mas por que Ele mostra mais para um do que para outro? O pensador aqui traz uma justificativa. Ele diz, ele quer mostrar para todos. Não é porque ele prefere um a outro, mas é impossível mostrar-se a alguém cuja mente e caráter lhe sejam inteiramente adversos. Por que eu não vejo? Por que eu não aprendo? Por que eu não entendo? Por que eu não me aprofundo? Por que eu não desenvolvo? Por que eu não melhoro? Por que eu não progrido? Vou dizer para você com clareza, o problema não é o Espírito Santo. Não é, definitivamente não é. A falha não é o Espírito Santo.
não é esse poder que está dentro de você, que é Deus. Vale a gente considerar então o quanto que nós estamos, como diz o texto que nós lemos, buscando. O texto traz para nós uma expressão de busca e um tempo de busca. Diz o texto ali, buscai o Senhor, nós lemos esse texto, Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mostra para nós então uma busca de um Senhor que está perto e está disponível, porque diz o texto que ele está perto e se pode achar. Quando nós falamos aqui a respeito do amor, nós entendemos que esse amor de Deus, ele nos alcança e nada, então, nem o diabo, nem nenhuma força, nenhum poder do maligno pode nos separar desse amor, mas eu simplesmente posso ignorar esse amor. Esse amor que nos alcança, ele só é vivido, então, se eu realmente me posicionar. Se eu, então, me posicionar diante do Senhor, eu realmente posso ter mais de Deus. Eu efetivamente posso encontrar o Senhor. Eu posso achar o Senhor, viver o Senhor, deixar Ele trabalhar mais na minha vida e transformar minha vida, então, nesse processo que é o processo da nossa mudança de história, de vida. E eu quero falar então com você sobre dois aspectos que aparecem aqui nesse texto, para a gente considerar, para a gente focar como algo essencial para a nossa mudança, essencial para a nossa busca para efetivamente conhecer o Senhor, para a gente ter intimidade, para a gente se aproximar efetivamente do Senhor. O texto que nós lemos aqui, eu vou ler mais uma vez, diz aqui: buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta o seu Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O texto diz então, olha, existe algo que Deus está pronto para fazer, mas mediante a sua ação. Diz o texto aqui que esse Deus, na sua característica, ele é rico em perdoar. Ou seja, ele tem um coração para perdoar, uma disposição. E aqui mostra da riqueza, da abundância de perdão. Ou seja, Deus, ele perdoa realmente, ele tem muito para perdoar. E ele vai se compadecer. Então ele é o Deus que realmente se compadece daquele que se achega. Diz o texto, converta o seu Senhor que se compadece dele. Volte-se para o nosso Deus que é rico em perdoar. E o profeta está trazendo então essa verdade. Esse Deus está pronto para derramar então perdão sobre a sua vida, porque ele se compadece de você. Mas existe uma atitude sua de aproximação. E a primeira questão que eu quero falar aqui é que o texto traz para nós é sobre acertar o caminho do perverso. Diz aqui o texto para nós: deixe o perverso o seu caminho. Uma definição simples, né, de perverso é que é aquele que tem má índole, que tem tendência a praticar crueldades, malvado. E existe dentro dos estudos do próprio homem, da estrutura do homem, uma ideia de que o homem tem dentro dele um desejo, uma vontade de fazer o mal. Uma vontade de ser maldoso, de ser perverso, de alguma forma produzir o mal. Algo que está dentro do homem como uma raiz, nós olhamos como uma raiz, uma estrutura dessa descendência adâmica, que faz com que o homem deseje o mal ao outro. Provado isso na própria geração de Adão. O primeiro homicídio se deu ali logo no começo. Aquele mal que estava à porta fez morada no coração daquele jovem que matou seu próprio irmão. Ou seja, essa característica do homem, anunciada muitas vezes na palavra de Deus, mostrando muitas vezes, não é diferente do que a ciência, o estudo tenta compreender. Os nossos olhos se voltam para o Criador e aquilo que Ele fez, e o desvio do homem mediante a queda. Mas os olhos da ciência contemplam o homem no homem de hoje, nessa fotografia do homem, que não contempla a origem e a queda, enxerga o homem como um instinto maligno. Ele tem algo de ruim, ele tem algo dentro dele que é um desejo de fazer o mal, um desejo de produzir o mal. E a Bíblia então aqui para nós traz a ideia de um perverso.
traz a ideia de que o homem natural, ele tem uma certa crueldade nele. O homem natural, ele é assim. Ele tem dentro dele uma tendência de praticar o mal, de praticar a iniquidade, de praticar algum tipo de crueldade. E aí o texto fala para nós aqui, com clareza: deixe o perverso o seu caminho. E aí a gente pode pensar: puxa, mas eu já aceitei Jesus como Salvador. Eu já deixei o caminho, eu já tive essa experiência. Eu já tive essa transformação. Eu já busquei o Senhor e achei o Senhor, e eu sou daqueles então que foram perdoados. Eu experimentei o quanto que o Senhor se compadeceu de mim. Eu tenho certeza disso. Mas aquele homem natural, ele de alguma forma tenta fazer uma sombra em você hoje e tenta influenciar. Isso é tão sutil, muitas vezes, que existe dentro de nós uma tendência ainda a ser combatida pelo Espírito Santo. Mas eu não nasci de novo? Sim. Mas o Espírito Santo não habita dentro de mim? Sim. E por isso que é possível você ser transformado. Justamente porque o Espírito Santo habita dentro de você. O que era impossível através da lei, o que era impossível através da regra, a lei da morte não tinha poder para mudar a sua vida, mas o Espírito Santo tem poder para mudar a sua vida. Mas eu vou ser transformado de uma vez, e eu vou dizer para você que não. Mas eu vou ser transformado então em algum momento e nunca mais terei o problema. Eu digo para você que não, porque você vai precisar continuar na presença do Senhor até os últimos dias. Você vai precisar chegar até os últimos dias na presença, dependendo de Deus, dependendo do Espírito Santo, para que em nenhum momento aquele velho homem surja. Em que em nenhum momento aquele velho homem, até o desejo da maldade, da crueldade, volte a tomar conta de você. Pastor, mas isso parece meio duro. Parece meio estranho. Eu não sei o quanto que você tem contato, por exemplo, com a sua televisão, quanto que você tem contato com internet, redes sociais, enfim. O quanto que é comum você ver cenas de violência. Eu não estou trazendo um discurso xarope aqui para você, não, eu estou falando uma verdade, porque você se acostumou com isso. Você se acostumou a ver algumas cenas de violência que há um tempo atrás você não via. Algumas pessoas convivem continuamente com reportagens de violência e se acostumaram com isso. Ou seja, de certa forma, aquela maldade que era algo que incomodava, agressivo, de alguma forma está presente de uma maneira mais aceita. Então a gente vai ver cenas e situações de crueldade, sim, mas eu vou perguntar para você com toda clareza, não tem algumas que você acha interessante? Não tem algumas que você gosta de ver? Eu queria ver aquela história daquele malvado, daquele cruel, daquele perverso. E eu vou dizer por que você tem esse desejo. Porque tem algo aí dentro de você que ainda gostaria de flertar com a maldade. E quando você faz isso, não estou dizendo que você está impedida de fazer isso, que você não deve fazer isso, mas é importante você reconhecer que existe algo dentro de você que olha para a maldade e encontra na maldade uma resposta. Isso é algo da sua carne. Isso é algo da sua carne, como todo e qualquer pecado. Isso é algo que está dentro de nós, que nós vamos continuamente combater. Então, quando nós olhamos aqui o perverso que deve deixar o caminho, a jornada ruim, está falando comigo e com você também. Porque ao falar do perverso aqui, está dizendo de uma jornada, diz aqui que o perverso deixe o seu caminho. E nós entendemos que a conclusão da perversidade, da crueldade, muitas vezes ela tem um trajeto até mesmo do planejamento, do tipo, vou chamar meu irmão e vou lá e vou matar o meu irmão. Ou seja, eu articulei o mal.
Eu pensei no mal, eu estruturei o mal, eu deixei o mal tomar um caminho, uma direção na minha vida. E aí para nós vale muito isso, a ideia de que esses sentimentos, essas intenções, essas curiosidades, elas devem ser trabalhadas dentro do nosso coração com seriedade. Nós não vamos arquitetar o mal, nós não vamos planejar o mal, pensando do mal para trás, mas pensando do incômodo, do desejo, da dor para frente, talvez a gente trilhe alguns caminhos. O texto diz, o perverso precisa deixar esse caminho. Ele precisa deixar de achar que a violência é algo comum. Ele precisa deixar de achar que a crueldade é algo comum, que isso está banalizado, que é assim mesmo, que é assim que funciona. E aí todo tipo, né, de crueldade e perversão. Isso está bombardeado diante de nós para que a gente possa, de alguma forma, conviver com isso sem escândalo. A gente se acostume com isso. Desde dos videogames, não é? Desde os desenhos que são agressivos, que promovem a violência, até outros tipos de programação que podem ser voltados até para os adultos. Parece que está muito presente. Parece que está contínuo. E aí a gente tenta, de alguma forma, transformar essa crueldade, esse caminho de crueldade, porque, mais uma vez, é um caminho, ele é um trajeto, nós, muitas vezes, articulamos isso de uma forma a tentar justificar a nossa maldade. Nós fazemos isso. Se nós olharmos a vida de Paulo, apenas um olhar superficial sobre a vida de Paulo, nós lembramos que Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Malvado. A experiência que mostra na palavra de Deus, das vestes de Saulo serem depositadas aos pés, as vestes de Estevão serem depositadas aos pés de Saulo, mostra justamente essa maldade dele. Mostra que ele estava, então, aceitando isso. Ele mesmo reconhece a sua posição, ele mesmo reconhece a sua atitude. Aí o que acontece? Ele se converte, então ele tem o Espírito Santo, ele é transformado e diz a palavra, então, que ele tinha um espinho na carne e ele clamava a Deus para que o espinho fosse tirado. E a resposta de Deus é, olha, esse é o mensageiro de Satanás que te esbofeteia. Ele tinha isso como certo, mas que isso é para que a minha graça seja suficiente sobre você, para que você não se exalte pela excelência das Escrituras, das visões, daquilo que ele estava percebendo, aquilo que Deus estava falando com ele. Bom, o que estava dizendo ali para ele? Claramente, olha, Paulo, você é um cara que se não se cuidar, você vai se exaltar e o velho Saulo vai tomar conta e você vai sair pisando nos outros. Então, para que você não se ache, para que você não ache que você é melhor do que os outros, para que você não pense que você é Deus também, e você não caia e não se perca, e não estrague o caminho dos outros, é melhor você ter esse espinho na carne. Convive com ele que deixa você aí. Ou seja, tinha algo que provavelmente estava relacionado com uma tendência dele de ser arrogante, soberbo e talvez até maldoso. Mas precisava ser controlado. Deixar o caminho, então, é algo para nós. Essa articulação, muitas vezes, é aquele compartilhado, tipo, eu vou dar um exemplo aqui. Olha, eu estou contando para você a história da irmã só para você orar. Maldade, é fofoca maldosa, é maldade, é crueldade. Punir os outros com crueldade gospel, né? O jugo, aquele jugo que arranca sangue, que joga o pecador, né? O sofrido, o errado realmente, mas joga ele mais baixo ainda no chão e pisa em cima dele. Crueldade, isso é maldade, é o perverso. É o perverso, com um discurso, porque arquitetou um discurso gospel, um discurso de santidade, um discurso de justiça, um discurso de quem não se conforma com o errado, simplesmente para destilar o seu veneno, a sua maldade. Isso é crueldade, isso é
perverso. Tem um caminho. O texto diz para nós, deixe o perverso o seu caminho. E diz mais, então, ainda avançando aqui, diz, deixe o iníquo os seus pensamentos. E aí, então, a gente pensar que esse é o outro, né? Quando, mais uma vez, com o olhar da ciência, o homem tem um desejo do mal, e o homem tem um desejo de prazer, de satisfação, e aí está o iníquo. Então, por mais que a ciência possa falar, a Bíblia já fala antes, né? Mais que a ciência possa estudar, a Bíblia já fala antes. Olha, o que o cara quer é fazer mal para os outros e ficar de boa, ficar bem. E ter prazer, e ter satisfação. Então diz aqui, os seus pensamentos, iníquo, mude, deixe os seus pensamentos. Deixe a sua articulação de satisfação, de prazer. Mude a forma de você pensar. Essa proposta, então, de metanoia da palavra de Deus, de renovar o seu pensamento, de mudar a forma da gente entender, é a forma da gente olhar as coisas de maneira que a nossa alegria, a nossa satisfação, ela esteja em lugares diferentes do velho homem. Mas Deus vai me dar tudo isso que eu tanto quero, Deus vai me dar tudo isso que eu tanto preciso, Deus vai me dar tudo isso, eu vou ser feliz com Deus. Você vai ser feliz, mas não por aquilo que você quer, mas por aquilo que Deus vai te dar. Porque a forma de você pensar, o seu prazer, a sua satisfação, a sua alegria, não vai estar no mesmo lugar que estava do velho homem. Eu vou para a igreja, mas na igreja não pode fazer nada. Na igreja não pode isso, não pode aquilo. Bom, enquanto você tiver esse pensamento, não vai conseguir mesmo, porque esse pensamento, Deus não está aí para saciar o seu desejo. Mais uma vez, Deus não é o gênio da lâmpada, né? Não, não é. Ele não é o gênio da lâmpada. Ele não está aqui para satisfazer você, ele está aqui para fazer você feliz. Não é a mesma coisa? Não, não é. Para fazer você feliz, há necessidade de você mudar o seu entendimento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu mudar a forma de pensar, então eu vou ser feliz muito mais do que aquela satisfação que você buscava antes. Mas isso vai ser bom para mim? Com certeza, infinitamente melhor. Eu duvido. Então, muda o pensamento. Se mudar o pensamento, sim. Então, deixe, Nico, os seus pensamentos de busca de satisfação, de prazer, de alegria, baseado no mundo. Você tem que mudar o pensamento, senão você não consegue experimentar. Você não consegue ter a verdade. Você não consegue viver a alegria de Deus. Isso é para quem vai se converter? Sim, mas não é para nós também, não é uma busca contínua para a gente ir mudando o nosso pensamento, porque de verdade a gente não está ainda preso em alguns modelos antigos, a gente não tem algumas satisfações, porque aquela satisfação do velho homem, de verdade, irmão, ela continua nos tentando hoje, porque a gente ainda tem esse corpo. Então aquilo que era pecado, prazeroso no velho homem, que a gente não chamava de pecado, e podia ser a nossa alegria de viver, ela continua de alguma forma tentando a gente agora. Só que nós com os olhos espirituais entendemos, isso aqui não me leva a lugar nenhum, isso chama pecado, mas não vai dizer que não é bom. Por isso que nos tenta, se fosse ruim estava fácil. Mas nos tenta justamente porque vai mexer com a nossa carne, com o nosso desejo de satisfação, nosso desejo de prazer, seja ele qual for. Se eu não mudar a minha forma de pensar e olhar aquilo de uma maneira diferente e ter efetivamente uma satisfação em outras coisas, uma alegria em outras coisas, eu não consigo viver como um novo homem. Aí vem o discurso daquele que tenta viver aqui e fala, é muito difícil ser crente, porque a gente não tem alegria. Não tem, a alegria do mundo não tem a alegria de Deus, do Espírito, desse que habita dentro de você. Esse tem, se você não consegue viver isso, para você ser crente é chato, é pesado, é difícil e não dá para levar, porque você carrega então um peso, um jugo nas costas, um fardo muito pesado, enquanto Jesus diz, olha, meu fardo é leve, você está inclinado. Vem comigo, meu fardo é leve, meu jugo é suave, não é isso aí que você está vivendo. Não é isso que você está pensando, não é esse conjunto de regras de não pode, é uma alegria diferenciada, é uma alegria profunda. Então, esse convite é para que a gente mude o nosso pensamento. Filipenses 4:8, Paulo escreve o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, que ocupe o seu pensamento, tudo aquilo que é verdadeiro,
respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Se eu fizer uma comparação de pensamentos, tudo aquilo que é verdadeiro, quer dizer, eu devo me voltar para aquilo que é verdadeiro e me afastar das fantasias, das mentiras, das fábulas. Devo pensar aquilo que é respeitável e deixar de lado aquilo que não respeita, aquilo que é justo, então não mais o injusto, o puro em lugar da impureza. Veja, é um exercício de pensar diferente. É um exercício de se alegrar, porque quando nós olhamos para as coisas erradas, para os pensamentos equivocados, dentro deles existe uma gratificação para nós, que é a própria satisfação do pecado. Os pensamentos equivocados, eles trazem para nós um nível de satisfação. Quer ver? Não precisa nem exercitar, só tenta lembrar. Quando que você pensou mal de alguém e ficou satisfeito? Não ficou? Ficou, né? Parece que isso te encheu. Sabe o que é isso? Pecado, né? Satisfação do pecado. É uma verdade, é o nosso pensamento. Por que acrescentou de bom para você? Não, mas me deu um certo alívio, uma situação, é pecado e o prazer do pecado, é exatamente isso. Mas é no pensamento? Sim, no seu pensamento. Porque é fácil, por exemplo, aqui fala que aquilo que é justo, eu quero aquilo que é justo é bom, mas quantas vezes para nós resolver problemas está num caminho da injustiça. E nós, às vezes, deixamos o nosso pensamento andar sobre esse lado. Na frente da minha casa tem um posto de gasolina. O Léo tem um outro vizinho lá, abençoado também. Posto de gasolina, agora, né, na pandemia, não pode abrir a loja de conveniência, mas eles passam a madrugada, quando pode, passa a madrugada, com o carro, bebendo, junta às vezes 20, 30 carros, liga o som alto, aquela gritaria que ela faz, você não consegue dormir. A minha vontade cristã é ter uma arma, pela janela, acertar, não o carro, mas o elemento. É minha vontade. Seria o desejo, uma vontade de aniquilar, jogar uma bomba, explodir o posto de gasolina com todo mundo junto. Pô, não é? É o meu desejo, maligno. Se eu ficar pensando, e se eu... Outro dia um vizinho veio falar assim para mim, e se a gente tivesse aquelas espingardas de airsoft? O vizinho veio falar, que o cara também ficou lá, maquinando, pensando em alguma coisa. E se eu tivesse uma zarabatana? Não é matar, né? Uma zarabatana, né? Uma arma branca. Quer dizer, por que você fica pensando tudo isso? Porque, de certa forma, o pensamento injusto vai te trazendo algum tipo de gratificação. E você vai alimentando aquilo e falando, não, é por esse caminho. Irmão, esse caminho não vai dar certo. Esse caminho não vai dar certo, mas é uma tendência do meu pensamento. E o texto diz lá para nós, deixe iníquo o seu pensamento. Muda a forma de pensar, muda a forma, porque esse pensamento que você vai alimentando, ele vai trazendo uma série de satisfação. Quer ver um outro? Vou trazer um outro aqui que é muito comum. Ainda esses dias eu ouvi uma pessoa falando, pessoa já de uma certa idade, falando, se eu ganhasse um dinheiro, eu ia fazer isso, eu ia comprar aquilo, eu ia fazer isso. Tal. O que é isso? É uma fantasia. E o que é o verdadeiro? O verdadeiro é bem difícil, porque o verdadeiro eu não tenho o dinheiro, mas se eu ganhasse, eu faria aquilo. Mas a gente fica alimentando isso e a gente foge efetivamente da realidade. E foge da possibilidade. E foge, inclusive, da porta de Deus. Porque Deus tem uma porta para você que é real. E você busca, às vezes, uma porta fantasiosa. E você, então, fica andando por esse caminho, achando que vai encontrar uma solução. E Deus quer mostrar para você que existe uma alegria infinitamente maior na porta que Ele vai te abrir. E não naquela que você criou. Por isso é uma mudança da nossa forma de pensar, para que a gente possa experimentar a alegria de Deus. Porque se eu ficar vivendo só na fantasia, eu vou me frustrar e eu vou achar que ser crente é chato. E não é bom, eu não sou feliz sendo crente, mas a porta de Deus estava aí. Mas eu queria aquela, que era da fantasia.
mudar a nossa forma de pensar, a nossa maneira de pensar, para que a gente possa efetivamente ter uma satisfação, que a gente possa ter uma alegria. Deixe então o pensamento de Deus e os caminhos de Deus alcançar você. Eu vou ler de novo o texto aqui, quando fala depois do perdão de Deus, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O que Deus está falando através do texto? Olha, tem uma excelência de um caminho e de um pensamento que quer alcançar você. O seu não é o meu, ainda, no natural. Então deixa ser trocado por esse pensamento e por esse sentimento. Deixa você ser trabalhado. Ao falarmos que o Espírito Santo está dentro de nós, veja, Deus não colocou uma regra e falou, olhe para essa regra e você vai ser feliz. Não, Ele colocou o Espírito Santo, Ele mesmo, dentro de nós, movendo para que a gente pudesse, então, ceder à voz do Espírito Santo. Para que a gente pudesse ouvir o Espírito Santo, para que a gente pudesse ser guiado nos caminhos pelo Espírito, para que a gente pudesse ter um entendimento transformado pelo Espírito, para que a gente pudesse ter visão espiritual das coisas. Por isso o Espírito está dentro de nós, promovendo para nós essa alegria e esse encontro, que é o encontro do buscar, como diz lá no texto, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. É possível Ele fazer uma obra dentro de nós. E aí o próprio texto traz para nós a verdade transformadora. Ele diz lá para nós, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A palavra lançada de Deus, então, se assemelha, como diz o texto, a uma chuva, a uma neve que desce do céu com um propósito transformador, com um propósito de mudar. O texto diz aqui que essa chuva, essa neve, primeiro ela rega a terra, fecunda, faz brotar, dá semente, dá pão, transforma tudo, tem algo que gera através dela. Algo que sem ela é impossível de realizar, para que depois essa água e essa neve volte ao céu. Depois que ela vai evaporar, depois que ela vai chegar, é uma ilustração paralela, mas diz a minha palavra faz da mesma forma. Ela vai cumprir um propósito, ela tem um porquê. Ela tem algo para alcançar. Mas como a gente tem falado aqui, somente aquele coração que está disposto a receber esse efeito transformador é que realmente tem o propósito de Deus se realizando na vida. Eu recebi Jesus, eu transformei, nasci de novo, tenho uma nova história, mas eu tenho um processo. Se o meu coração for mudado, no sentido de deixar ser mudado, de preparar para ser mudado, aceitar ser mudado, eu vou viver algo diferente de Deus. Porque eu posso ser simplesmente regado pela palavra. O texto, ao fazer a ilustração aqui, mostra para nós. Eu posso ser só regado. Eu posso ser só fecundado no sentido daquela semente que foi plantada, ela gerar alguma coisa. Mas diz o texto que pode regar, fecundar, mas também pode brotar. Quer dizer, pode brotar no sentido de broto, uma pequena transformação na minha vida. Será que algo pode realmente mudar, mesmo que sutilmente na minha vida? Sim, é o brotar que está dizendo aqui. Mas, mais do que isso, pode produzir fruto. Ou seja, isso pode ampliar e produzir uma semente. E pode produzir, diz o texto, um alimento. Olha o nível de transformação que é possível na presença de Deus. A água que vem então do céu, ela pode regar, ela pode fecundar, ela pode fazer brotar, ela pode dar semente e ela pode dar o que comer, pode dar o alimento.
Mas para que esse processo seja completo, não é a ineficiência da água, mas é a nossa dependência para que isso se complete. É deixar efetivamente isso acontecer, para transformar assim, mudar o meu caminho, mudar a minha forma de pensar, porque eu tenho uma tendência natural a ser perverso, e uma tendência natural a ser o iníquo. E isso vai ser combatido continuamente por esse Espírito, por esse mover de Deus, para que eu não viva isso e não tenha mais a satisfação, a alegria na crueldade, na maldade, no pecado, e sim nas coisas de Deus. É uma transformação. Como diz o texto, pode só regar, pode encharcar, pode brotar, pode ter a semente, pode trazer o alimento. Isso pode transformar a vida de outras pessoas. Isso pode ser resposta para outras pessoas. E alguém pode perguntar para você, como você consegue ser feliz? E você vai falar, então, eu não sei, mas eu dependo de Deus. E a gente não consegue falar todos esses detalhes, né? Que aqui é só um resumo ainda da grandeza da obra de Deus na nossa vida. Mas a gente é. Efetivamente a gente pode ser feliz, a gente pode viver, a gente pode encontrar o Senhor, a gente pode se relacionar com Deus, a gente pode estar com Deus. Mas eu preciso me esforçar para isso. É uma luta, é um empenho, é uma dedicação. O poder de Deus é suficiente para mudar. Deus é o nosso Pai que se alegra em promover essa mudança, em fazer eu e você feliz. Não com as coisas desse mundo, mas com as coisas dele. Aí eu pergunto para você, o que falta para que esses pensamentos e esses caminhos de Deus efetivamente alcance você, ou que alcance mais ainda você? Feche seus olhos, quero orar por você. Senhor Deus, nós olhamos para dentro de nós, Pai, e encontramos o Teu Espírito habitando nos nossos corações, na nossa vida. E é verdade, Deus, que muitas vezes nós, com um olhar um pouco mais atencioso, sincero, nós encontramos a maldade dentro de nós, ainda encontramos o pecado no nosso coração. E ao fazermos isso, ó Deus, somos constrangidos pela Tua santidade. E não é simplesmente uma vergonha de quem quer esconder do Senhor, mas é um reconhecimento de dependência do Senhor. Se contemplarmos, ó Deus, o Teu Espírito primeiramente, já seremos trabalhados nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, até mesmo para confrontar os pecados no nosso coração. Olharemos para os pecados e com sinceridade reconheceremos as nossas falhas. O Senhor nos ajudará nisso, porque já chegaremos na dependência do Senhor para nos posicionar de uma forma diferente, para mudar, para sentir diferente, para pensar diferente, para agir diferente. Nós não queremos, ó Deus, a satisfação do caminho maldoso. Nós não queremos, ó Deus, essa trilha da maldade. Nós não queremos, ó Deus, o pensamento pecaminoso, ou mesmo a ação do mal pecaminosa. Nós queremos a alegria que vem do alto. Nós queremos ver a Tua palavra, a Tua verdade. Nós queremos ver, ó Deus, o Teu poder transformando as nossas vidas. Tua palavra quando nos fala, ó Deus, desse agir comparado à chuva que vem do alto, esse agir do Senhor que promove tantas mudanças, Deus, nós dizemos, nós queremos em nós.
Nós queremos continuar recebendo, continuar buscando, nós queremos continuar invocando, clamando ao Senhor para que essa chuva permaneça sobre nós, para que essa água produza esse efeito, para que se complete essa obra, Deus, dos nossos corações. E a gente possa chegar a esse propósito, como diz ali o texto, de trazer até alimento, não só semente, mas mais do que isso, o alimento. Tua palavra nos diz, ó Deus, que aquilo que vem do alto, que vem do Senhor, tem um propósito de transformação. Assim é a sabedoria que vem do alto, assim é a tua palavra, Deus, clareada pelo teu Espírito, assim é o teu poder, é a própria plenitude do Senhor. Ó Deus, faz em nós, faz no nosso coração, faz na nossa história. Nós nos comprometemos, ó Deus, como diz aqui o texto, a reconhecer que o Senhor está perto, a reconhecer que nós podemos achar, a reconhecer que nós precisamos do Senhor, que nós lutamos continuamente contra o mal que tenta se levantar no nosso coração, e nós vamos buscar, e nós vamos invocar. E nessa manhã, Deus, pedimos em nome de Jesus, que os pensamentos do Senhor estejam no nosso coração, que os caminhos do Senhor dirijam o nosso coração, que alcance, ó Deus, com esse propósito, a tua verdade nas nossas vidas. Muda a gente, muda a nossa história, transforma as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos encerrar orando. Quero agradecer a cada um dos irmãos que esteve aqui conosco, os irmãos que nos acompanham também à distância. Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento na tua casa, na tua presença, diante da tua verdade. Obrigado, Deus, pela tua infinita misericórdia. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. E nós estamos juntos aqui como família. Temos a satisfação de viver, ó Deus, de viver dessa forma. Nós precisamos do Senhor, precisamos ser trabalhados, mudados, transformados. Nós reconhecemos isso e reconhecemos que o Senhor está pronto, sempre pronto, disponível para fazer essa obra. Obrigado, Deus, que seja assim, não só nesse instante, mas todos os dias. E que essa semana em especial esteja debaixo desse cuidado do Senhor. Livra a gente do mal, nos faz olhar diferente, sentir diferente, pensar diferente e reagir diferente diante das dificuldades. Que o teu nome seja engrandecido e a tua obra se complete no nosso coração. Nós precisamos do Senhor, Pai. Obrigado, obrigado, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.